Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jordano Informática. Nesse vídeo vamos dar continuidade ao curso básico de linguagem de programação. No último vídeo nós vimos sobre operadores relacionais e lógicos. Agora vamos dar continuidade a esse conhecimento, onde vamos aprender sobre estrutura condicional. Se alguma coisa acontecer, a gente vai fazer algo. Se não, outra coisa irá acontecer em nosso programa. E é assim que funciona a estrutura condicional que vamos aprender. E se alguma coisa acontecer? Fazendo uma analogia com nossa vida, todos os dias queremos realizar diversas ações, mas sempre depende de algo. Em programação, chamamos isso de estrutura condicional, onde o fluxo de código irá mudar se alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, fazendo a analogia, se amanhã não tiver aula, então vou chegar em casa mais cedo. Agora, em computação, uma estrutura condicional ali, nós temos a expressão. Se expressão é a condição que nós queremos verificar, então, e aí nós temos o bloco de código que será executado dependendo da condição que for feita. E então, a gente fecha o bloco se. Um exemplo, Se idade é maior ou igual a 18, lembra dos operadores relacionais? Aqui nós estamos fazendo a comparação com uma variável e com um valor. E aqui nós temos uma condição. Se a idade for maior ou igual a 18, então escreva, você é adulto. E fim se a gente encerra o bloco de condição. E caso contrário, da mesma forma que tomamos decisões, quando queremos fazer algo, também deixamos de fazer algo. Então, se a gente quer fazer isso aqui, eu não vou fazer isso. Se eu quero fazer isso daqui, eu não vou fazer isso. Então, uma coisa depende da outra e sempre a gente vai deixar de fazer alguma coisa para fazer outra. Na programação, da mesma forma, a gente tem aí a estrutura condicional completa. Se amanhã não tiver aula, então vou chegar em casa mais cedo. Se não, eu irei à aula. Trazendo isso para a programação, completando aí nossa estrutura. Se o número maior ou igual a 18, escreva o número é maior que 18. Se não, o número é menor que 18. Só pode ser uma coisa ou outra. E é basicamente assim que funciona a estrutura condicional. E junto com a estrutura condicional, vamos aprender também um conceito chamado de indentação. Vamos lá para o nosso Visual G e vamos aprender como que funciona a estrutura condicional e o conceito de indentação na prática. Estamos aqui no Visual G, eu vou fazer a criação igualzinho do exemplo, Vou criar aqui idade, já vou aproveitar também, vou criar a variável número do tipo inteiro. Vou fazer com um exemplo e depois vou fazer outro exemplo. Eu vou colocar aqui um escreva e vou pedir para o usuário informar a idade dele. Informe a sua idade. Eu leia a idade. Eu pedi o usuário informar a idade dele. Agora, com a informação da idade, eu vou fazer o bloco de se. E aí entra um conceito de indentação. Aqui eu vou dar 2 espaços. Eu vou colocar aqui, se. Vou abrir e fechar parênteses. Então, vou dar um enter, outro enter, em se. Essa é a estrutura do bloco se condicional construída, montada. Primeiro eu construo a estrutura do bloco e depois eu faço minha lógica, depois eu programo. Eu preciso fazer a estrutura, pois o bloco se e outras estruturas que vamos estudar, elas têm fechamento. E esse fechamento, se eu estiver programando, desenvolvendo, fazendo vários blocos de condições, eu vou me perder dentro desse fim se. Aqui, então, eu quero verificar se a idade é maior que 18. Maior ou igual a 18. Maior ou igual a 18. Coloquei a condicional, agora eu vou fazer o meu bloco de código. E aqui eu vou dar um tab. Notem que o meu cursor ele afastou um pouquinho. E agora eu vou fazer o que eu quero. Escreva. Vou colocar aqui, você é maior de idade. Por que eu coloquei esse espaço aqui e esse espaço aqui? Isso se chama indentação. Indentação é um conceito de organização de código, aonde que você vai
construindo o seu código, você vai programando, você vai codando e assim você tem que organizar seu código, a estrutura do seu código. Conforme você vai estruturando, melhorando seu código, fica mais organizado, fica legível e fácil de você identificar problemas, tá bom? Se você deixar aqui tudo colado, fica muito difícil de enxergar o que está sendo feito. Então, por isso que existe a indentação, aonde que o seu código fica legível e fácil de enxergar. Aqui eu fiz o bloco se e agora eu vou fazer o se não. O se não, eu vou dar um enter. Vou colocar na mesma linha do se, vou escrever o se não, mais um enter, um tab, escreva, você é menor. E assim nós construímos nosso bloco de código, aonde que estamos verificando se o usuário, a pessoa, é maior ou menor de idade. E se eu executar meu programa agora, o programa vai perder aqui a idade da pessoa. Eu vou colocar 15, vou dar um enter e ele escreveu aqui, ó, você é menor de idade. Ele entrou no segundo bloco aqui, ó, do se não. Se a idade é maior ou igual a 18, se a idade for maior, quer dizer que a condição é verdadeira. Ele vai entrar aqui no primeiro escreva. Agora, se for falso, a pessoa é menor de idade, ela vai entrar aqui no se não. Vamos colocar a pessoa maior de idade, vou colocar aqui 18, ele retornou, você é maior de idade. Então ele entrou aqui no primeiro bloco. Aqui no Visual G, nós temos aqui a etapa, né? Executar por etapa, né? Passo a passo com a tecla F8. Eu vou pressionar o F8 aqui, o programa apareceu aqui a tela preta. Aqui na linha azul, quer dizer que está em execução aqui. Eu vou pressionar F8 de novo. Ele vai criar minha var, minhas variáveis. Notem que aqui no escopo ainda está vazio. Está totalmente em branco aqui. Quer dizer que as variáveis ainda não foram criadas. Vou apertar o F8 de novo. Ele chegou em idade, número do tipo inteiro. Vou pressionar F8 de novo. Agora sim, agora que está no início, ele criou minhas variáveis e note que o valor dela é 0 e está global. Logo depois, durante o curso, a gente vai aprender sobre esse escopo aqui global. E aqui nós temos o nome das variáveis, o tipo dela e o valor dela. Vou dar o F8. Ele está para executar este escreva aqui, para informar a idade. Vou dar o F8, ele executou o escreva. O escreva foi executado e aqui apareceu a frase. Leia idade. Vou pressionar o F8. Ele não mudou, pois ele somente executou o leia e está pedindo que o usuário informe o valor. Ele está aguardando. Vou colocar aqui 20. Vou dar um Enter. Apertei o Enter, ele entrou na condicional primeiro aqui. Ele vai verificar a condição, se a idade é maior que 18, nesse caso é maior. Como é maior, ele automaticamente vai entrar no primeiro escreva que ele vê. Escreva, você é maior de idade, ele vai executar esse comando, apertar F8. Beleza, executou. Vou dar o F8 de novo e finalizou a execução do meu programa foi finalizado. Isso que eu fiz com vocês aqui agora, a gente chama de debug, debugar código. Você entender a execução do seu código, o que está acontecendo quando seu código executa. E caso aconteça algum erro, você sabe identificar aonde exatamente está o código. Aqui eu executei o layer de novo aqui agora, vou dar um 15 aqui como a idade da pessoa, vou dar um Enter. Ele vai executar aqui a minha condicional, ele vai executar agora, vou dar o F8, ele já fez a condição, já verificou que ele é menor de idade. Agora, se eu apertar F8, ele vai executar esse escreva aqui, menor de idade. E aí apareceu F8 de novo, finalizou o programa. E é assim que a gente trabalha com condição. Vamos fazer aqui agora um outro exemplo. Vamos colocar aqui esse número aqui agora. E eu quero que esse número seja informado somente se a idade for maior, tá? E aí, escreva, informe um valor. Leia número. E aí eu vou fazer alguma coisa com esse número agora. E então, em si, dá um Enter aqui. Vou fazer a minha condição agora. Se número é igual à idade, escreva
valores são iguais. Ou seja, o que isso aqui vai fazer? Eu vou fazer um senão aqui também, né? Vamos fazer um senão para ficar completo. E aí eu vou fazer uma coisa que não precisa, mas para vocês saberem que isso também existe, é o que? Ó, se a idade do cara é maior ou igual a 18, ele vai escrever você é maior de idade. Aí eu vou pedir que, se caso ele for maior de idade, vou pedir que informe um valor. Eu vou receber o número que informar e vou fazer uma comparação. O número é igual à idade do usuário? Sim, é igual. Então, escreva valores são iguais. Agora, se não, quer dizer que, caso contrário, o valor pode ser somente o quê? Menor que a idade, ou então diferente da idade, né? No caso aqui seria, o número é diferente da idade. Mas, isso é óbvio, então eu não preciso colocar mais um se. Só que se eu quiser vir aqui e colocar se número é diferente de idade, então aí precisa de mais um fim se, é o que eu falei com vocês. Cada bloco de se é necessário colocar um fim se. E aí eu vou escrever valores são diferentes. Então, o que nós estamos fazendo? Eu pedi ao usuário escrever a idade dele, ele vai informar a idade. Informou a idade, eu quero verificar se a idade dele é maior que ou igual a 18. Se a idade dele é maior ou igual a 18, eu vou escrever você é maior de idade e vou pedir para informar o número. Vou receber esse número e vou fazer uma comparação. Se o número é igual à idade, eu vou escrever valores são iguais. Caso contrário, se não, é óbvio que o valor é o que? Diferente. Então, eu posso simplesmente escrever diretamente aqui, escreva valores são diferentes. Só que eu fiz mais um se. Esse se aqui ele é opcional. Por quê? É óbvio que o valor vai ser diferente, então eu não preciso escrever esse se. Basta eu escrever aqui o escreva, tá? Eu fiz esse se aqui para vocês visualizarem que isso daqui é possível de se fazer, tá? Agora, se a idade é menor, entra aqui no se não. Escreva você é menor de idade. E aí, fim se, fim algoritmo, o programa acaba. Tá? Vamos executar. Então, se eu ver aqui, ó, idade 15 anos, enter, você é menor de idade. Não aconteceu nada. Se eu vier aqui executar agora com F9, eu vier aqui apertar aqui, ó, 20. Você é maior de idade. Informe um valor. Vou informar um valor 16. Valores são diferentes. Se eu executar e colocar o mesmo valor agora, 20. Informo um valor, 20. Valores são iguais. Então, dessa forma, eu trabalho com o se, com condicionais, estrutura de condição. Se, então, se não. Se for alguma coisa, faça isso. Se não, faça essa outra coisa. E dessa forma, nós estamos construindo programas que agora dependem de uma condicional para executar e continuar um fluxo, né? Aonde que o fluxo do programa pode o quê? Dividir e seguir para este lado ou para este lado. E assim a gente construir programas mais complexos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo nós aprendemos sobre estrutura condicionais, indentação e nós fazemos ali várias comparações entre variáveis, utilizando ali condicionais. No próximo vídeo vamos aprender sobre condicionais compostas. Vamos analisar duas condições e criando assim programas mais complexos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever, deixe o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e eu te vejo na próxima.